A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos a respeito do fruto do Espírito Santo na vida da igreja, como é importante esse fruto na vida do cristão. Vamos refletir um pouco sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele vai descrever ali o fruto do Espírito. Depois dele fazer uma relação das obras da carne, as suas consequências, ele vai descrever ali o fruto do Espírito. E é interessante, né, que às vezes a gente acaba falando ou escuta algumas pessoas dizerem os frutos do Espírito, mas na realidade é o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é um fruto que tem várias facetas, né? É como se fosse, por exemplo, aqui mais fácil de compreender, uma laranja que tem vários gomos. Na verdade, é um fruto só. Então, o apóstolo Paulo, ele descreve o fruto do Espírito no contexto da liberdade cristã. E primeiro ele faz uma relação das obras da carne e a sua consequência para o homem que a pratica. Em seguida, ele vai falar sobre a obra do Espírito e seus benefícios. Enquanto as obras da carne são resultados da mente depravada do homem após a queda, espera-se que o cristão que tem a mente de Cristo produza algo diferente. O fruto do Espírito produzido no cristão trará benefício para o cristão e, todavia, sem caráter meritório. Por quê? Porque se trata, na verdade, esse fruto de uma obra do Espírito Santo. Então, esse fruto na vida do cristão é uma obra do Espírito Santo. Portanto, não é mérito do cristão. O cristão que evidencia esse fruto na sua vida, ele não recebe benefício por mérito dele. Ele recebe sim benefícios, mas o mérito é do Espírito Santo que está agindo na sua vida. Seria esse o sentido. Cada característica desse fruto é muito importante na vida do crente e da igreja. Quais são as características, quais são essas características ou essas facetas deste fruto do Espírito? Primeiro que nós vamos falar sobre a caridade. Segundo Stanley Orton, na sua obra Teologia Sistemática, ele vai falar que, abre aspas aqui para Orton, né? A palavra grega agape é mais frequentemente usada no tocante ao amor com grande lealdade, visto que no seu grau mais elevado revela a própria natureza de Deus. Bom, sendo assim, podemos concluir que aquele que a possui, essa natureza, demonstra que algo mudou na sua natureza. E mudou quando? Mudou quando o Espírito Santo passou a habitar a vida do cristão. Então, esse fruto, ele está relacionado com a autenticidade do cristão. É o caráter do cristão. É importante ressaltar que, sem esse amor, qualquer dom na vida do crente não faz sentido. É por isso que Paulo, quando faz que descreve uma lista de dons espirituais, e ele faz ali, descreve 9 dons, né, também faz menção de alguns dons ministeriais, mas quando ele está falando dos dons espirituais, ele faz uma lista, ele vai apontar o amor como um caminho ainda mais excelente. É exatamente por isso que nós, da comunidade bíblica, temos como um propósito ou como assim foco principal
o nosso objetivo ou a nossa atenção voltada para o fruto do Espírito, para a evidência, a necessidade de evidenciar o fruto do Espírito na nossa vida como cristão e na comunidade como um todo. Então nós temos esse é a nossa ênfase. Embora nós cremos na atualidade dos dons espirituais, né? E nós temos experiências nesse sentido, a nossa ênfase não está nos dons espirituais, mas sim exatamente no fruto do Espírito, por ser esse amor que vai realmente demonstrar a mudança, o caráter, a autenticidade de um verdadeiro cristão. Então, vamos pensar um pouco aqui. Se Paulo apresenta, né, o amor como um caminho mais excelente, e de acordo com Orton, o amor forma o alicerce para o ministério com os dons. Ou seja, embora a caridade como fruto do Espírito pareça uma caridade altruísta, não é. Pelo caráter daquela ser sobrenatural, enquanto esta é natural. Ou seja, a caridade altruísta ela está mais relacionada a uma caridade natural, enquanto a caridade, o ágape aqui, como fruto do Espírito, está relacionado com um caráter sobrenatural, de uma ação do Espírito na vida daquele que nasceu de novo e recebeu no seu interior o Espírito Santo, o Consolador, né? Uma outra faceta do fruto do Espírito é gozo. Essa palavra no grego é chara, creio que é assim que se pronuncia, ou perto disso, é que ela é traduzida por gozo, é uma sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos de Deus, que, segundo Orton, está estreitamente ligada à esperança, conforme Romanos 12, versículo 12, quando diz assim: regozije-se na esperança. Então, aquele que tem o amor, ele regozija na esperança. Por quê? Porque ele recebeu essa graça de Deus. O exercício dos dons devem estar envolto nesse sentimento de gozo que deve ser experimentado não apenas por aquele que é usado no dom, mas também por aquele que recebe o dom indiretamente. Então, tudo que envolve o exercício dos dons espirituais na vida da igreja deve produzir esse gozo, tanto naquele que está sendo o instrumento ali, como naquele que está sendo recebendo a ação daquele dom que está sendo entregue na igreja, né? ou para alguém, né? Para algum membro, algum cristão em particular. A outra faceta é a paz. A paz, que no grego é Irene, segundo Orton, essa paz ela traz uma ideia de harmonia, de saúde, de integridade e bem-estar. Trata-se de um sentimento de que tudo vai bem ao relacionamento entre o crente e Deus. Então, o que era a situação do homem, ou o que é a situação do homem sem a ação salvadora de Cristo e a restauração desse pecador pela ação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido? O homem, por causa do pecado, se torna inimigo de Deus.
Uma vez que o homem é alcançado pela graça de Deus e salvo, essa graça produz exatamente essa paz, que é essa harmonia, que é esse bem-estar, né, que é esse sentimento que tem relação com o relacionamento do crente e Deus. De acordo com a Bíblia pentecostal, a alma, outrora enferma pelo pecado, ela experimenta cura e com ela a sensação de paz. É importante que aquele que experimenta essa paz com Deus viva também em paz com todos, conforme Romanos 12, versículo 18. O exercício dos dons deve buscar essa paz, conforme 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de desordem, e sim de paz. Deus não é Deus de desordem, de confusão, e sim de paz. Outra faceta desse fruto é longanimidade. Essa palavra, esse trava-língua difícil, no grego é macrotomia, que refere-se à paciência que temos com o nosso próximo. Nesse caso, o crente deve ser tardio para irar-se. Olha, essa ideia de crente de estupim curto é porque está tendo problema com o fruto do Espírito, chamado longanimidade. Por quê? Porque o crente que tem o fruto do Espírito, ele deve ser tardio em irar-se. Trata-se também da paciência diante da circunstância, ou seja, circunstâncias de lutas, de provações, que exige a espera por uma solução. O crente deve estar sempre mantendo esse caráter de paciência, né? Sabendo que há um Deus que está cuidando, que está no controle de todas as coisas, que há um espírito dentro dele que pode manter esse crente numa harmonia apesar da circunstância. A benignidade, a palavra grega Christotes, segundo Orton, nos faz lembrar Cristo, o exemplo supremo de benignidade. Ser benigno e compassivo é uma exortação de Paulo aos Efésios. Nós vemos isso no capítulo 4, o versículo 32. Devemos ser benignos, perdoando uns aos outros. O autor ressalta ainda que os dons são resultados da benignidade de Deus para conosco. Os dons são resultado dessa benignidade de Deus para conosco. Não merecemos os dons, não merecemos a benignidade dos outros. Devemos receber ambos com o coração agradecido. A bondade do grego agathosune, trata-se de uma generosidade, que essa generosidade está relacionada com a retidão dada por Deus. Trata do zelo pela verdade. Então, essa bondade ela está muito ligada ao zelo pela verdade, ou a repulsa ao mal. Essa é a ideia da bondade como fruto do Espírito, o zelo pela verdade e a repulsa ao mal. Então, ser bom, como no caráter de Cristo, né? Ser bom não é concordar com tudo. Não. Ser bom é ser zeloso por aquilo que é verdadeiro, pela verdade. E
rejeitar e repulsar o mal. A fé, do grego pistes, tem ideia de lealdade constante, inabalável a alguém com quem estamos unidos. Então, por exemplo, nós, pela fé, fomos unidos a Cristo e devemos, então, portanto, permanecermos leais a Ele constantemente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Aquele que tem fé, ele permanece leal, né, ao Senhor Jesus. Essa fidelidade é fundamental para construir relacionamentos. É a fidelidade que mantém a aliança. Quando a aliança com Deus se rompe, o que acontece? Nunca vai ser por infidelidade de Deus. Deus sempre vai manter a sua parte. O problema do rompimento sempre estará com o homem, que acaba não se tornando, mantendo a sua aliança, não sendo fiel àquele que o salvou. A mansidão, do grego prautes, quer dizer moderação, está associada à força e à coragem. Essa ideia descreve alguém que pode, em algum instante, até irar-se quando for necessário, mas quer dizer humildade para se submeter quando necessário. Então, é aquela pessoa que ela age de forma corajosa, ela age, e essa coragem dela, às vezes, faz com que ela mantenha uma postura de irar-se com equidade, né, na verdade, quando é necessário, mas também tem a condição de se tornar humilde e submeter quando necessário. Entre as pessoas que agridem com tal entre as pessoas que agiram com tal humildade, podemos pensar aqui em quem? Jesus, o apóstolo Paulo, Moisés, são pessoas que tiveram a humildade, foram exemplo de humildade, mas também foram pessoas que, em algum momento, eles demonstraram uma certa ira, exatamente porque era necessário naquele momento. Podemos aqui pensar aquele episódio de Cristo, quando ele chega e encontra os vendedores, né, vendendo, e os outros comprando, né, ali no templo, e ele fica ali irado com aquela situação, e os irmãos já sabem do resultado que acontece, né? Ele passa a mão ali num chicote e chama atenção, derruba as mesas. Então, mas ele, em outras questões também, o apóstolo Paulo fala assim: irai-vos, mas não pequeis, né? Bom, segundo Pereira, essa humildade deve ser aplicada primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens. E o segredo para conquistá-la é reconhecermos que nós, juntamente com os demais, somos culpados diante de Deus. E por isso, carecemos de sua misericórdia e perdão. Ou seja, todos nós somos culpados diante de Deus e precisamos do perdão de Deus, precisamos da misericórdia de Deus, né? E isso é importante a gente reconhecer, porque isso nos coloca de forma humilde até diante de Deus e também diante daqueles que estão à nossa volta, porque olhamos uns para os outros e percebemos que todos nós somos dependentes da mesma misericórdia e perdão de Deus. Aquele que é usado nos dons espirituais deve demonstrar a mansidão diante de Deus. De acordo com Orton, a nossa atitude uns para com os outros deve ser completamente humilde, suave e sem arrogância. Então, o cristão deve sempre procurar
agir de tal maneira que a humildade seja algo notório nas suas ações, né? O cristão deve ser alguém suave, o cristão deve ser alguém que não tenha atitudes de arrogância. E, infelizmente, né, nós presenciamos muitos cristãos arrogantes, muitos cristãos soberbos, né? E a outra faceta aqui é o domínio próprio, ou a temperança, né? A palavra grega ekrateia quer dizer controle ou domínio sobre nossos próprios desejos e paixões. Essa aqui é uma parte difícil, né? Dominar os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas paixões. É por isso que alguém acaba irando. Entretanto, aquele que possui o domínio próprio, ele não perde o equilíbrio e o controle sobre o seu espírito. Ele vai sempre evitar que a ira, naquele momento, acaba levando a cometer um pecado. Então, o conselho de Paulo em Efésios, já citado anteriormente, Efésios 4:26, é: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ainda citando Orton, a imoralidade não tem lugar na vida de uma pessoa que procura ser vaso de bênção nas mãos de Deus. Então, nós como cristãos devemos sempre pensar nessa questão dita aqui por Orton, né? A imoralidade não deve achar lugar na nossa vida se nós, de fato, nos reconhecemos como vaso nas mãos de Deus, né? Aquele vaso que Deus quer usar para a sua glória. E chegando ao final dessa reflexão, podemos concluir que, embora os dons e o fruto ele tem uma certa semelhança em termos de número, se nós considerarmos a lista de 1 Coríntios 12, né? E as facetas que nós acabamos de falar, todavia há uma diferença quanto à especificidade. Por quê? Porque os dons, de acordo com Pereira, se identificam com o que fazemos, enquanto o fruto identifica-se com o que somos. Isso é importante, isso é interessante. Então, o que é os dons? É a capacitação para nós realizarmos o serviço no reino de Deus. Então, os dons é a capacitação dada pelo Espírito para nós realizarmos os serviços no reino de Deus. Enquanto o fruto ele está relacionado com a identidade, ou seja, com aquilo que identifica na nossa vida, no nosso caráter, o que somos. Então, dessa forma, o fruto vai refletir o caráter do crente. E nessa direção aponta Orton. Se o viver santo, abre aspas aqui para Orton, se o viver santo não acompanhar os dons, o nome de Cristo é envergonhado, fecha aspas. Olha que colocação importantíssima. Se o viver santo não acompanhar os dons, o nome de Cristo é envergonhado. E o que acontece muito, principalmente, né, aqui, vamos dizer, no meio mais pentecostal, que é os que vão exercitar mais alguns dons espirituais em termos de dons de poder, dons que trazem alguma evidência, como profecias, revelações, línguas, essas coisas todas, nós vamos identificar e vamos deparar com muitas pessoas que, em vez de estar engrandecendo o nome de Cristo ao serem usados,
por causa do caráter dessa pessoa ou da ausência de um viver santo, acaba por envergonhar o nome de Cristo. Isso é muito triste. E é exatamente por isso que nós, da comunidade bíblica, reconhecendo essas nossas limitações todas e essa forma com que a palavra de Deus nos apresenta essas duas realidades, a nossa proposta é que a nossa comunidade foque mais na ideia do fruto do Espírito, na ideia do nosso viver, das nossas ações, das nossas atitudes, para que de fato a nossa vida seja, a nossa conversão genuína seja demonstrada pelo fruto do Espírito, sendo notado por aqueles que estão à nossa volta. Então, ainda de acordo com Orton, os dons e o fruto estão intercalados entre si, ao passo que os dons, se os dons forem enfatizados ao custo do abandono do fruto, a perda será grande demais. Olha, e é exatamente isso que nós estamos presenciando nos últimos dias, na vida da Igreja do Senhor, e que tem sido um prejuízo, porque os cristãos estão enfraquecidos com relação à postura cristã, o caráter cristão. Por quê? Porque a busca por revelações, por profecias, por manifestações de dons espirituais, e essa ênfase nos dons, substituindo ou deixando para segundo plano, ou deixando muitas das vezes até de lado mesmo a preocupação com o fruto do Espírito, tem resultado numa igreja enfraquecida, numa igreja carnal, à semelhança da igreja de Corinto, que apesar de ter tantos dons manifestos, Paulo vai escrever a sua primeira carta falando exatamente da carnalidade dos cristãos que estavam vivendo naquele momento, da necessidade deles crescerem, deles avançarem em busca de maturidade. Então, a ausência da ênfase no fruto do Espírito tem feito com que os cristãos permaneçam cristãos meninos, cristãos que não avançam, cristãos que não crescem, cristãos que não amadurecem. Né? Por quê? Porque inverteram a atenção com relação a essas duas funções, essas duas ações, na verdade, do Espírito na vida do cristão, e ambas são extremamente importante na vida da igreja. Então, os dons, sem dúvidas, eles estão ligados à intimidade do crente com Cristo. Entretanto, na manifestação de dons, não significa que o crente usado seja íntimo de Cristo. Olha, pode parecer um paradoxo isso aqui que eu acabei de dizer. Pode parecer. Mas ninguém pode negar que se um crente que busca um relacionamento com Deus com mais profundidade, através de oração, da vivência da palavra, ou seja, através desses meios de graça, não receberão de Deus os dons para o exercício do corpo, exercício no corpo de Cristo, a fim de edificar esse corpo. Entretanto, nós convivemos com pessoas que são usadas nos dons e que não expressam o caráter de Cristo através do fruto. É isso que às vezes nós presenciamos. Então, Cristo diz que nem todos que se diz Senhor, Senhor, entrará no seu reino.
aquele que, segundo o relato de Cristo, viveu na prática da iniquidade, mesmo que manifeste algum sinal de poder, não teve qualquer intimidade com Cristo. É só procurar as falas de Cristo com relação a isso. Ele vai mostrar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. A expressão do juízo é nunca vos conheci. Esse termo conhecer quer dizer relação de intimidade, ou seja, eu nunca tive intimidade com vocês. Assim fica claro que o caráter do cristão é importante, pois mostra o que ele é. Logo, se ele é nascido de novo, sendo regenerado pelo Espírito Santo, que passou a habitá-lo, deve demonstrar pelo fruto tal realidade para si e para os outros. Então aqui eu encerro essa reflexão sobre a importância do fruto do Espírito. E aqui eu deixo claro o porquê de nós, da comunidade bíblica, apesar de crermos na atualidade dos dons e de termos experiência com dons, por que que a nossa ênfase não são os dons, e sim o fruto do Espírito na vida da igreja? É justamente porque é o fruto que demonstra o que de fato nós somos, e não as manifestações. Que Deus assim nos abençoe. Espero ter aqui ajudado de alguma forma, esclarecer algumas dúvidas de algumas pessoas.